Atenção, aposentados e pensionistas! A batalha pela revisão da vida toda está de volta e uma movimentação crucial da Advocacia Geral da União, a AGU, pode definir o futuro desse direito. Mas o que isso significa para você, aposentado? Será que a AGU vai finalmente garantir o direito que você já conquistou ou vai dificultar ainda mais a sua aposentadoria? O que está em jogo agora pode ser decisivo para milhões de brasileiros que aguardam justiça. Hoje vamos dissecar as últimas movimentações jurídicas e entender o impacto que isso pode ter no seu benefício. A AGU está se posicionando fortemente contra a ampliação da revisão, e isso pode deixar milhares de aposentados de fora, mesmo com o direito já reconhecido. Mas apesar de todos esses obstáculos, há uma luz no fim do túnel. O movimento da ideia legislativa está ganhando força, com mais de 20 mil assinaturas, e pode ser a chave para garantir a revisão para todos, sem depender da decisão do STF. Agora é hora de agir e pressionar pelas vias políticas. Vamos juntos nessa luta para garantir que todas as contribuições feitas ao longo da vida sejam levadas em conta e que o direito da revisão da vida toda seja finalmente universal. A revisão da vida toda é um direito esperado por milhões de aposentados que buscam garantir que todas as suas contribuições, inclusive as feitas antes de 1994, sejam levadas em conta no cálculo da aposentadoria. Mas essa revisão está travada em um processo jurídico complexo, com decisões ainda pendentes no Supremo Tribunal Federal, STF. O maior desafio para os aposentados é a ADI 2111, onde o STF ainda precisa definir se vai permitir ou não que essa revisão seja aplicada a todos os casos, especialmente para aqueles que entraram com a ação antes de 2024. Além disso, temos a questão da modulação de efeitos, que tenta limitar o alcance da revisão, restringindo-a a casos específicos. A AGU, que representa o governo e o INSS, sempre se posicionou contra a ampliação dessa revisão, alegando um impacto financeiro enorme para os cofres públicos. E é essa movimentação que estamos vendo agora se intensificar. Agora que estamos acompanhando a movimentação da Advocacia Geral da União, a AGU, é fundamental entender o impacto de suas ações sobre a revisão da vida toda. Vamos analisar ponto a ponto, pois o futuro da revisão está diretamente atrelado a decisões como essa. A AGU, que representa a União, o INSS, o Presidente da República e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tem sido uma peça fundamental no embate entre aposentados e governo. Agora, a AGU protocolou sua manifestação dentro da ADIM 2111, onde se posiciona contra a ampliação da modulação dos efeitos da revisão. O que isso significa? A AGU quer que a revisão se restrinja aos processos já decididos de maneira favorável, o que exclui as ações que ainda estão em andamento ou aquelas que ainda nem foram protocoladas. Portanto, a luta dos aposentados que querem a revisão para todos pode ser limitada pela decisão do STF, com base nesse posicionamento da AGU. O principal ponto da discussão gira em torno da modulação de efeitos, que foi uma medida adotada pelo STF para não retroagir a decisão para todas as ações ajuizadas antes de 2024. Ou seja, o STF decidiu que a revisão não seria automática para todas as ações pendentes, o que gerou um impacto negativo para os aposentados que ainda estavam esperando uma resposta. A modulação de efeitos foi um paliativo, uma forma de garantir que alguns aposentados, aqueles que já tiveram decisões favoráveis em ações judiciais, possam ser beneficiados com a revisão. Contudo, a AGU defende que isso seja restrito a quem já tem decisões favoráveis, o que exclui milhares de brasileiros que ainda estão aguardando que a revisão seja aplicada às suas aposentadorias. Isso prejudica diretamente a luta dos aposentados. A AGU tem uma estratégia bem clara: criar um clima de alerta financeiro. Ao longo do processo, a AGU sempre utilizou argumentos financeiros exagerados para justificar a não aplicação da revisão. Eles falaram em números como 46 bilhões, depois 360 bilhões e até 480 bilhões de impacto anual para os cofres públicos, sempre com o intuito de assustar os ministros do STF e a população em geral. No entanto, esses números nunca foram baseados em dados concretos e são amplamente vistos como uma tentativa de manipulação da opinião pública para barrar o direito dos aposentados. Ao apontar para esses valores gigantescos,
A AGU tenta convencer o STF de que não há como arcar com a revisão de todos os aposentados sem comprometer a estabilidade financeira do país. Contudo, é importante destacar que esses números nunca foram validados, e muitos especialistas apontam que, na realidade, o impacto financeiro da revisão seria muito menor do que o alegado pela AGU. A questão não é o impacto financeiro, mas sim a vontade política de garantir os direitos dos aposentados, um grupo que é constantemente ignorado nas decisões financeiras do governo. Agora, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, representando os trabalhadores e aposentados, entrou com os embargos de declaração, pedindo que o STF ampliasse a modulação dos efeitos para garantir o direito à revisão para todos os segurados, incluindo aqueles que não tiveram ainda decisões favoráveis ou que não haviam ajuizado a ação até 2024. A CNTM argumenta que a modulação parcial, como foi definida inicialmente, não garante a segurança jurídica para todos os aposentados, e que isso vai contra o princípio da isenção e da boa-fé. Quando os aposentados entraram com suas ações, eles tinham base legal para acreditar que seriam contemplados com a revisão. O que a CNTM pede, portanto, é que a modulação de efeitos alcance todas as ações já ajuizadas, garantindo a igualdade de tratamento para todos os aposentados, sem excluir ninguém. O que está em jogo aqui não é apenas o valor que o aposentado pode receber, mas o princípio da justiça. A AGU, ao tentar barrar a revisão para quem ainda não teve sua ação julgada, está criando uma desigualdade de direitos, prejudicando milhares de pessoas que acreditaram no sistema judicial e aguardaram o tempo necessário para ter seus direitos reconhecidos. Outro ponto importante é a estratégia da AGU de minar a confiança no STF. Embora a AGU esteja se posicionando tecnicamente contra a ampliação da revisão, o que se observa é que a própria postura da AGU visa enfraquecer a confiança do público e dos ministros do STF em uma decisão favorável para os aposentados. Ao trazer números alarmantes e falar de um impacto financeiro insustentável, a AGU está buscando pressionar o STF para que sua decisão seja mais restritiva, excluindo o maior número possível de beneficiários. Mas, como já vimos, essa estratégia não tem fundamento real. O que é necessário aqui é que o STF tome uma decisão clara, justa e imparcial, que não exclua os aposentados do direito que lhes é devido. A revisão da vida toda deve ser aplicada a todos que têm direito, e isso inclui aqueles que entraram com ações antes de 2024, independentemente da decisão já tomada no processo. Enquanto o processo judicial continua, uma luz no fim do túnel surge por meio da ideia legislativa, que busca garantir que todos os aposentados possam escolher a regra de cálculo mais vantajosa para sua aposentadoria, independentemente da data em que entraram com a ação. Essa ideia legislativa, se aprovada, pode ser a grande mudança que os aposentados tanto esperam. Ela traz a possibilidade de garantir que todas as contribuições feitas ao longo da vida sejam levadas em conta, sem a necessidade de esperar pela decisão do STF ou de depender das manobras financeiras da AGU. Essa ideia legislativa está ganhando força, e a cada dia que passa, mais e mais aposentados estão se unindo para apoiar essa proposta. Já são mais de 20 mil assinaturas e o número só tende a crescer. O objetivo é simples: garantir que a revisão se torne um direito universal, sem limitações impostas por modulações financeiras ou restrições jurídicas. Então, o que podemos esperar a partir de agora? Por um lado, temos o STF com a decisão em mãos. O ministro Nunes Marques, relator da ADIM 2111, é quem determinará se os embargos da CNTM serão acolhidos, o que poderia garantir que a revisão da vida toda se estenda para todos os casos, incluindo aqueles ainda pendentes de julgamento. Por outro lado, a ideia legislativa, liderada pelo Dr. Giovanni, está ganhando força, com a meta de garantir que todos os aposentados possam escolher a regra de cálculo mais vantajosa, independentemente de quando entraram com suas ações. Este movimento legislativo é crucial, pois pode criar uma alternativa para a revisão da vida toda que não dependa exclusivamente do STF. Se conseguimos mais apoios para a ideia legislativa, podemos pressionar o Congresso a tomar uma decisão mais rápida, garantindo a todos os aposentados o direito de ter suas contribuições antigas consideradas no cálculo da aposentadoria. Mas uma coisa é certa: a luta ainda não acabou. O que precisamos é continuar unidos e informados, acompanhando cada passo do processo e reforçando o apoio à ideia legislativa, que visa garantir o direito de escolha da regra de cálculo para todos, sem depender da decisão do STF.
A revisão da vida toda segue sendo um direito fundamental que precisa ser garantido para todos os aposentados. Apesar das manobras da AGU e das dificuldades que enfrentamos no processo judicial, temos alternativas para garantir que esse direito seja efetivado. Agora, mais do que nunca, é hora de pressionar pelas vias políticas, apoiar a ideia legislativa e continuar acompanhando cada movimento no STF. Não vamos deixar essa oportunidade escapar. Nosso trabalho não para, e a luta pela revisão da vida toda deve ser constante. Estamos juntos nessa caminhada. Se você acredita que seus direitos precisam ser respeitados, inscreva-se no canal agora. Aqui, você vai acompanhar todas as atualizações sobre a revisão da vida toda, além de estratégias jurídicas e políticas que podem garantir o que é seu por direito. E se você quer saber mais sobre os caminhos legais e legislativos para os aposentados, não deixe de assistir aos outros vídeos que preparamos para você. Esses vídeos vão te ajudar a entender melhor as alternativas disponíveis para a revisão da vida toda e outras questões previdenciárias.